Estúdio 36 está de volta e agora a gente vai falar sobre ativações espirituais. Aqui comigo, Bruno Gimenez, que é terapeuta e também escritor, e Patrícia Cândido, que é escritora e também terapeuta. Boa noite, sejam bem-vindos ao Estúdio 36. Esse livro, inclusive, foi o livro que o Bruno Gimenez escreveu. Vamos pegar aqui a imagem do livro, por favor. E que trata, então, desse assunto, né? Da espiritualidade universalista. É verdade, cara. E a gente gosta de falar de espiritualidade universalista porque a gente viu a globalização acontecer no mundo, mas ela não foi só uma globalização da economia e das tecnologias, ela foi também uma globalização espiritual. E ocorre que em várias religiões, em várias filosofias espirituais do mundo, nós temos a presença do corpo espiritual. A Bíblia assim chama de corpo espiritual, algumas outras filosofias chamam de aura, o Espiritismo chama de perispírito. E nós temos várias visões, por exemplo, os gregos chamavam de psicossoma, aquele corpo espiritual que muitos também chamam de alma. Ou seja, nós não somos o nosso corpo físico, nós somos o nosso corpo espiritual animando o nosso corpo físico. Somos muito mais. Somos muito mais do que isso. Tanto que existe um costume, quando alguém desencarna, quando alguém falece, o corpo de tal pessoa será velado em tal lugar. Nunca se refere à própria pessoa. E esse corpo espiritual, este perianto, como um padre Landro de Moura, cientista, falava, o Paracelso chamava de magnetismo animal, os egípcios chamavam de nefesh, esse campo energético, ele acumula uma passagem de energia como fios elétricos que passam por esse campo energético, mas é um campo extrafísico. Então, a comunidade mais materialista, ou seja, que acredita só nas coisas que os olhos físicos podem ver, muitas vezes tem dificuldade de perceber o campo energético ou o campo espiritual. Mas quando a gente entra num lugar que a energia está carregada, a gente percebe. Sente, né? Sente. No final do dia, a gente sente o dia pesado através do campo energético. As emoções, o sofrimento entra através do campo energético. As ativações espirituais são justamente momentos em que a gente recebe um pulso maior de vibrações no nosso campo energético, que no corpo físico a gente sente através das nossas emoções. Agora, o momento que a gente não souber aproveitar essas vibrações para o bem, a gente pode ficar doente, a gente pode se sentir mal. Entretanto, se a gente souber aproveitar momentos da nossa vida para impulsionar o nosso campo energético, nós poderemos também lapidar a nossa personalidade. E essa é a ideia do workshop Ativações Espirituais, que as pessoas possam entender que essa atuação energética que nós podemos criar, ela atua na nossa alma, no nosso espírito e, por consequência, pode moldar a nossa personalidade para que a gente tenha mais felicidade, mais saúde, mais amplitude. E explicando o termo espiritualidade universalista, porque a gente sempre gosta de falar de espiritualidade. Vocês não têm uma religião, Exatamente. Não tem nada a ver com o espiritismo. Isso, a gente estuda o espiritismo também, mas estudam várias outras religiões, todas as religiões. É muito comum as pessoas quererem enquadrar a gente em uma ou outra religião. A gente gosta de dizer, né, Patrícia, que a melhor religião é do coração, a melhor filosofia de fazer o bem. Isso mesmo. Bom, e a filosofia de vocês, então, qual é? É essa? Vocês acreditam que as pessoas têm uma missão aqui na Terra? Todos nós temos uma missão, estamos aqui por alguma razão, por algum motivo? Sim, nós acreditamos que genericamente a missão de todos nós é evoluir, né? Em certo sentido, curar as nossas inferioridades, melhorar nossos sentimentos negativos, porque todos os seres humanos, né, têm emoções básicas, como raiva, medo, mágoa, tristeza, e nós acreditamos que a vinda aqui para a Terra seria o cenário ideal para aflorar essas emoções. Tanto que nós nascemos na família perfeita, no lugar perfeito, onde essas emoções têm solo fértil para crescer, para brotar. E a nossa missão seria sair daqui melhor do que entramos. Seria sair dessa vida numa condição melhor de purificação e de evolução espiritual. Essa seria a nossa chance, então. De muitas chances, né? De muitas chances, porque nós também acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na existência Existe vida cíclica. após a morte. Sim, na existência cíclica, né? Assim como a gente troca de carro de vez em quando, nós trocamos de corpo para poder evoluir e aprender mais com outras experiências, para experienciar de várias formas o que é estar aqui para aprender e para evoluir. A física quântica está estudando algumas possibilidades e está querendo comprovar que realmente existe aí vida após a morte, o que existe espírito, enfim. É muito O que interessante. ela está querendo comprovar realmente? É muito interessante a participação da física quântica nesse momento, que a física quântica é a física das possibilidades. E dentro desse contexto, a física quântica tem trazido, por exemplo, à tona a verdade sobre a influência do pensamento positivo.
Aquilo que antigamente era considerado apenas coisa de místicos, de esotéricos, de espiritualistas mais fascinados, ou seja, o pensamento positivo realmente funciona, hoje ela é comprovada cientificamente, que aquilo que você olha, pensa e sente acaba se traduzindo na sua realidade. Ou seja, e também aquela energia que você manda, seja boa, seja ruim, ela vai voltar. Exatamente. É um princípio, é uma lei natural. É uma teoria. É uma lei natural de que tudo que vai, volta, né? A princípio seja bom, seja ruim. Sim. O Espiritismo conhece essa lei como a lei da causa e efeito, a lei do retorno. A visão hinduísta, por exemplo, fala do karma. E a terceira lei de Newton fala que a cada ação é uma reação com a mesma intensidade no sentido contrário. Então a gente consegue chegar no século XXI com a união da ciência e da espiritualidade. E esse é o nosso objetivo nos workshops que a gente ministra também, em especial esse que nós vamos fazer amanhã no Atmamara. Que é aberto para todas as pessoas? Qualquer pessoa pode se inscrever no evento, que realmente a gente fala dessa coisa de espiritualidade para que as pessoas não tenham preconceito e muitas pessoas possam entender também que tantos livros sagrados que existem no mundo, mas são tantos, cara, um melhor que o outro, mas nenhum deles fala uma verdade absoluta. A verdade absoluta a gente nunca vai encontrar em livro nenhum, a gente vai encontrar dentro do nosso coração. Então, o estudante da espiritualidade, essa universalista que a gente busca, né, Patrícia, do século XXI, ele precisa buscar tudo e fazer um filtro, levar para o seu coração. E uma coisa ele precisa fazer, não fazer para o próximo aquilo que não quer que faça para ele e amar o seu próximo como a ti mesmo. O resto vai seguindo de acordo com o que dá. E o workshop trabalha muito isso também, né? Bom, e você estava falando anteriormente sobre os pensamentos negativos, né? Como que a gente se livra de um pensamento negativo, daquela pessoa que tu sabe que de repente quer te boicotar, que tá te fazendo mal? Como é que você manda energia boa para essa pessoa, você reza para essa pessoa, porque ela que deve estar mal, né? Bom, Karen, como nós falávamos antes, né, a lei da atração é uma lei universal. Então, inclusive as pessoas que estão ao nosso redor, fomos nós que atraímos pelo nosso padrão de energia. Então, essas pessoas são necessárias para aflorar as nossas inferioridades, entendeu? Por exemplo, assim, se tu tem uma pessoa perto de ti que te desperta raiva, tu precisa dela perto de ti para saber que tu tem que curar a raiva. Então, eles são agentes sinalizadores daquilo que nós temos que curar. Uma vez que nós percebamos isso, que nós nos demos conta disso, essas pessoas naturalmente se afastam. E nós mudamos nosso círculo de amizades e começamos a atrair pessoas melhores. E a gente fala às vezes, né, que existem pessoas que são para-raio de coisa ruim. Exatamente. Tudo que é ruim parece que vai lá na pessoa. Pessoas e situações também. Então, quando nós mudamos aquilo que nós chamamos de pontos de atração, nós atraímos, né, situações e pessoas mais favoráveis. Então, nós precisamos examinar a cada segundo onde está o meu ponto de atração. Onde eu estou vibrando? No medo, na tristeza, na ansiedade, na raiva, na mágoa? Ou estou vibrando no sumo bem, na compaixão, na criatividade, no amor? Isso tudo vai construindo uma pessoa mais forte, nós mudamos mais evoluída. Exatamente, nós mudamos internamente o nosso ponto de atração e ele se reflete de forma externa, atraindo situações melhores. É interessante a gente perceber que todos os dias, quando a gente dorme, o nosso corpo físico relaxa, repousa, mas o nosso corpo espiritual viaja. É isso que eu ia te perguntar, porque muita gente diz que na hora que a gente sonha, né, são os anjos que muitas coisas falam, né, a respeito. Basicamente tem alguns padrões de sonho. Tem aquele que é material do dia. Então você teve uma experiência naquele dia e fica sonhando a noite inteira porque a tua mente não desliga. Tem também experiências que a gente encontra, por exemplo, de vidas passadas, encontros que vem, te passa uma mensagem de alguma coisa, você sonha com alguma coisa e depois acontece. E como é que tem muita explica gente isso? Tem muita gente que se encontra com parentes já desencarnados, porque o corpo morre, mas o espírito não. E se a gente tiver permissão, se a gente pedir bastante, se a gente tiver uma intenção focada, a gente muitas vezes pode ter contato com parentes que já foram, pessoas que já foram. Exatamente. Quando você começa a sonhar, por exemplo, com a avó, com um primo que faleceu, você começa a sonhar muito, aquela pessoa conversa contigo no sonho como se estivesse aí na sua frente. O que quer dizer isso? Então, ela quer te passar algum recado? Em muitos casos é muito importante a gente perceber se a pessoa que desencarnou, ela aconteceu de forma muito sofrida e se faz muito pouco tempo, é importante rezar para essa pessoa da maneira que for, porque às vezes manifesta que a pessoa está muito apegada à matéria ainda. Agora, em outros casos, quando já faz tempo e essa pessoa vem envolvida de um bom sentimento, é para aproveitar que foi uma bênção de encontrar uma pessoa e ter consciência da vida imortal. E você acorda com aquela... Já aconteceu comigo, né? Eu sonhava com a minha avó e eu acordava assim, feliz da vida porque eu tinha conversado, porque ela tinha abraçado. E conversou realmente, né? E olha que legal, que bom. Ó, e vocês então vão ensinar tudo isso, né, nesse workshop, vamos falar sobre espiritualidade. Vamos mostrar aqui novamente o livro do Bruno Gimenez.
Em especial, nós vamos falar sobre as ativações espirituais, de como as pessoas podem produzir as suas próprias ativações espirituais. E esses campos aqui que a gente está vendo. É uma ilustração que foi feita pelo capista, mas a ideia é essa, que cada um de nós pode construir aspectos de personalidade superior, como, por exemplo, mais paciência, mais proteção espiritual, mais consciência acerca de determinado assunto. Já tem alguns alunos que praticaram, por exemplo, os núcleos energéticos de consciência, que são exercícios do curso, para falar em público, para se relacionar melhor com uma pessoa e aí por diante. Ou seja, uma visão universalista e uma proposta que a nossa instituição, que é o Luz da Serra, a gente sempre procura trazer que as pessoas tenham conhecimento sobre a espiritualidade, Karen, sempre de forma universalista. Porque os ranços dogmáticos que, às vezes, algumas religiões podem produzir, elas acabam que sequestrando a gente de uma verdade maior. E isso é que nós não podemos fazer. Jamais nós podemos brigar por religião, porque o dia que a gente brigar por religião, a espiritualidade vai embora e o amor vai junto. É verdade, Deus é um só, né? Exatamente. O que vale é ter fé, ter amor no coração. E a gente busca isso, né? Sempre. Muito bem. Então, todo mundo está convidado? Tem algum telefone, algum site para a gente entrar em contato? Tem o atmaamara.com.br, é o centro de metafísica que normalmente nos traz aqui para dar os cursos e palestras. E tem o telefone também, Patrícia, pode dar para nós? É 48 3333 2311. Vou repetir. 48 3333 2311. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Estúdio 36. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada. E no próximo bloco você confere o quadro Foco 36 do nosso amigo Omar Carvalho. A gente já volta, não sai daí.